Mateus 8,18. Vamos falar sobre seguir Jesus. O título fala: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Aqui o Senhor ele vem explicar, glórias a Deus, a respeito do que realmente é seguir Ele. Muitas das vezes as pessoas elas querem seguir Jesus, mas elas não querem tirar o que Jesus quer que essa pessoa tire. Renunciar a sua família, renunciar os seus pertences, renunciar os seus bens, renunciar o seu eu. Tem que ter renúncia, porque Jesus Cristo ele vai falar: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, até os pássaros têm alguma coisa, até as raposas têm o lugar onde ficar, mas Jesus Cristo não tinha um lugar próprio, um lugar fixo para ele ficar, porque Jesus Cristo veio trabalhar, ele veio fazer a vontade do Senhor, e todos que querem seguir Jesus têm que fazer a vontade do Senhor, pois sabemos que esse mundo jaz no maligno. Então quem quer seguir Jesus, mas quer ficar com as coisas dessa terra, não vai conseguir seguir Jesus por completo. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele vai falar, glórias a Deus, no livro de João, capítulo 12, o versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de João, capítulo 8, versículo 12, fala: falando novamente ao povo, Jesus lhe disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, Jesus. Seguir Jesus não é simplesmente acompanhá-lo e fazer a sua vontade, mas anda na luz. Vive como pessoas que estão sempre na luz. E andar na luz é dar bom testemunho. Andar na luz é fazer as obras da luz, é ter o fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama Jesus, segue Jesus. Seguir Jesus é dedicar sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele. Dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar Jesus. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes, como a casa, a carreira ou até da companhia, pessoas queridas. Mas no fim a recompensa será grande. Aleluia, Jesus. No livro de Mateus, capítulo 4, o versículo 19 e ao versículo 20 fala: E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram. Mateus 16, 24 fala:
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 31. Nós sabemos que seguir Jesus tem lutas, tem desafios, tem muitas circunstâncias difíceis, pois o Senhor Jesus ele vai falar: no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Ele quer falar que, glórias a Deus, o mundo ele vai nos odiar, nós vamos ter muitas aflições, nós vamos sofrer, nós vamos passar por circunstâncias difíceis, mas o Senhor ele vem nos dar uma palavra de ânimo, de dizer: persevera, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62, vai falar: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas vezes tem pessoas que sempre colocam desculpa para servir Jesus? Primeiro eu vou cuidar da minha família, primeiro eu vou cuidar dos meus filhos. Não vou poder trabalhar hoje para Deus, não vou poder evangelizar hoje porque eu tenho que ir para um aniversário de alguém, ou um aniversário de um neto, de um filho de alguém. Sabe? Quantas pessoas colocam desculpas para não fazer a obra do Senhor? Quantas pessoas colocam desculpa para não servir o Senhor? E dizem que sempre primeiro vai fazer aquilo que a família manda. Mas Jesus Cristo ele vai dizer que nós não temos que se preocupar com isso. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Aquele que quer servir Jesus de verdade, nós não temos que olhar para ninguém. Nós temos que servir Jesus de todo o coração, de todo o entendimento. Esquecer de tudo nessa terra. Porque aquele que ama pai, filho, mãe, mais do que a Deus, não é digno de Deus. Aquele que ama até sua própria vida mais do que a Deus, não é digno de Deus. Não é digno de morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E esse jovem, ele falou: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus vai falar: deixa que os mortos sepultem os mortos. Ele quer dizer que aquela pessoa que está no mundo está morto. Então, ele vai falar: não se preocupe com isso. Os mortos vão sepultar os mortos. Mas você que está vivo, você que está na presença do Senhor, você está vivo. Você tem que trabalhar enquanto tem vida. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia, Jesus. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 4, fala: pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Aleluias. O Senhor Jesus, ele vai falar: muitos me amam só de lábios, mas o coração está longe. Porque muitos vão dizer: Senhor, eu te amo, mas é da minha maneira. Eu só vou para a casa do Senhor quando eu quero, eu só oro quando eu quero, eu só busco quando eu quero, eu só faço quando eu quero. Então isso não é amor. O Senhor vai dizer que muitos me amam só de lábios, mas o coração está longe, porque não tem as atitudes de amor. O amor é fazer, é ter atitude. Amor é simplesmente, não é simplesmente só dizer com os lábios e dizer: Senhor, fica aí que eu fico aqui. O Senhor, ele quer escutar nossa oração. O Senhor, ele quer escutar o louvor. O Senhor, ele quer ver nós trabalhando na obra dele e buscar vidas que estão se perdendo, vidas que estão sofrendo nas garras do inimigo. O Senhor, ele quer ver os seus filhos trabalhando. Os discípulos, eles deixaram tudo para servir Jesus. Jesus tinha uma multidão ali do lado dele. Mas a multidão, ela queria simplesmente só olhar, só observar as maravilhas do Senhor. Poucos queriam realmente compromisso, poucos queriam trabalhar. A multidão estava querendo só observar Jesus, ver as maravilhas. Que Jesus, ele vem nos explicar que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Poucos são escolhidos. Até quando Jesus ia fazer milagres, ele só separava 3, Pedro, Tiago e João. Porque os outros lá não eram aptos para realmente ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem as obras são mortas. Se eu digo que amo Deus e eu não demonstro esse amor para com Deus, eu estou mentindo. Porque quem ama tem essa demonstração de amor, essa atitude de amor. Então Deus, ele quer ver as nossas obras, Deus, ele quer ver nossas atitudes. Então, quando estes homens estavam seguindo Jesus, eles pensaram: Senhor, deixa primeiro eu ali esperar o meu pai morrer para enterrá-lo. E Jesus explicou: não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porque nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a ficar perdendo aqui na terra. Nós temos que estar todo momento trabalhando para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o inimigo das nossas almas, ele não perde tempo. Então nós não podemos perder tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Imagine, esse pai ainda não estava ali morto. Ele ainda ia esperar esse pai, passar os seus anos de vida. Porque esse homem era um jovem, então ele ia esperar ali o seu pai, passar vários anos. E então ia perder vários anos sem trabalhar na obra do Senhor. E Jesus falou: segue-me. Nesse momento poderiam dizer: vixe, Jesus não teve amor, porque Jesus disse: segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Se fosse no dia de hoje, as pessoas iriam dizer: Jesus não teve amor. Neste momento, não, Jesus não teve misericórdia. Não, Jesus estava ali separando o povo para a obra. Jesus estava ali separando o povo para trabalhar para Deus. Então Jesus precisava que as pessoas realmente não olhassem para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23, fala: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca quando insultado. Não revidava quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça de Cristo. Que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Felipe e disse-lhe: siga-me. Mateus capítulo 9, versículo 9. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aleluias! Como é maravilhoso se todas as pessoas que Jesus dissesse, siga-me, essas pessoas realmente o seguissem. Nós estaríamos vivendo um mundo de maravilhas, de bênçãos. Se todas as pessoas que Jesus dissesse, vem, siga-me. Quantas das vezes nós somos usados por Jesus e diga para a pessoa, olha, Jesus te chama, Jesus te ama, segue Jesus, busca Jesus enquanto há tempo. Mas aquela pessoa ainda vai pensar, será que está no momento? Será que está na hora? Será que é hoje? Só quando Deus tocar no meu coração. E Deus todo momento tocando no coração. Segue-me, é hoje. Busca-me enquanto pode achar. Invocar enquanto está perto. Aproveita a oportunidade, é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje para Deus. Porque amanhã pode ser tarde. E Jesus diz, segue-me, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Aleluias! Que maravilha escutar a voz de Deus. Que maravilha